diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures. Há muito tempo, eu trabalhei como coveiro e vigia noturno aqui no cemitério de Águas Frias. Eu ganhava um bom dinheiro na época. Minha jornada aqui neste lugar se iniciou em 1979. Mas eu vou começar quando eu tinha apenas 19 anos. Foi a idade que comecei, e sinceramente, nunca imaginei que essa vida fosse me levar a coisas que me fizeram arrepiar. Não tenho medo de falar sobre o que vivi, mas até hoje, a lembrança é assustadora. Quando comecei, era tudo tranquilo. O trabalho não era difícil, era só enterrar os mortos, fazer a limpeza, rondar o entorno e garantir que tudo estivesse em ordem. O cemitério aqui é velho, bem antigo, mas era uma cidade pequena, não tinha muita gente morrendo. Então, para ser sincero, os primeiros anos foram tranquilos. Mas isso foi só até as coisas começarem a mudar. No começo, parecia que as vozes que eu ouvia à noite vinham de longe, de dentro das lápides. A princípio, pensei que fosse coisa da minha cabeça, que eu estava apenas cansado, mas, com o tempo, aquilo foi ficando mais nítido. Eram vozes baixas, como se alguém sussurrasse meu nome. Às vezes, a voz chamava, outras vezes, só murmurava algo que não dava para entender. Eu achava que estava ficando doido. Mas o pior veio em um certo dia, não me lembro do mês, mas foi em 1982. Eu estava fazendo a ronda como sempre, no fim da noite, por volta das 2 horas da madrugada. Estava tranquilo, quase uma paz de cemitério, como dizem. Só que quando cheguei perto de um túmulo muito antigo, lá no canto do cemitério, senti um arrepio forte, daqueles que vêm do fundo da alma. Então, os passos começaram. Primeiro, eram passos suaves, como se alguém estivesse andando nas pedras soltas, bem atrás de mim. Eu me virei, mas não vi ninguém. O ar ficou pesado, parecia que a atmosfera estava mais densa, mais quente. E foi ali, no meio do escuro, que vi algo que nunca mais vou esquecer. Uma figura, vestindo um tipo de roupa de época. Parecia um homem de cabeça baixa, com um chapéu grande, como se fosse do século XIX. Não consegui ver o rosto, mas sentia que ele me observava. Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. Essa aparição foi só o começo. Nos meses seguintes, tudo piorou. Ouvia cada vez mais lamentos, choros abafados, como se as almas dos mortos estivessem presas ali, pedindo ajuda. Não eram apenas vozes, eram presenças. As figuras começaram a se materializar com mais frequência. Algumas pareciam antigas, com roupas que não faziam sentido para aquela época. Eu até vi uma mulher, uma jovem com vestido branco sujo de sangue, caminhar entre os túmulos, como se estivesse procurando algo. Ela não dizia nada, só passava, e eu sentia uma dor no peito toda vez que ela se aproximava. Havia também o cheiro de terra molhada, um cheiro forte que não vinha da umidade do cemitério, mas de algo mais sobrenatural. Às vezes, eu sentia como se estivesse sendo observado de todos os lados, e quando olhava para os lados, não via ninguém. Mas o vento trazia consigo o som de correntes, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Aquelas coisas não eram desse mundo. Foi em 1985 que, pela primeira vez, lembrei que alguém me perguntou se eu já tinha visto a dançarina do cemitério. Eles diziam que ela aparecia nas noites mais escuras, especialmente nas noites de chuva, e que sua dança era macabra. Eu, claro, nunca tinha ouvido falar disso antes, até que uma noite a vi. Era uma mulher alta, com o rosto pálido e os cabelos desgrenhados. Ela usava um vestido negro,
com uma fita vermelha na cintura, que parecia estar flutuando enquanto ela dançava entre os túmulos. Cada movimento parecia errado, como se ela estivesse dançando em câmera lenta, mas ao mesmo tempo fosse muito rápida. Os seus olhos eram escuros, sem vida, mas ela olhava para mim como se me desafiasse a olhar para ela. Não sei por quanto tempo fiquei ali parado, mas o tempo pareceu se arrastar. Quando ela parou de dançar, foi como se a noite inteira tivesse virado um pesadelo sem fim. Eu não sabia mais o que era real e o que não era. Comecei a temer essa rotina da minha vida no trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu não podia sair dali. Eu sentia que aquele cemitério havia me engolido, e eu estava preso ali, no meio de todas aquelas almas perdidas. Cada vez que a noite caía, mais figuras surgiam, algumas mais nítidas, outras como sombras, mas sempre presentes. Passei a ver homens com roupas que pareciam de outra época, às vezes com chapéus de copa alta, ou mulheres com vestidos de épocas passadas. Eles caminhavam pelos túmulos, passavam por mim sem dizer uma palavra. Quando tentava olhar mais de perto, desapareciam na névoa da noite. Era uma sensação constante de que o cemitério estava vivo, ou melhor, que algo muito além da vida estava ali, esperando. No ano de 1998, algo aconteceu que me fez quase perder a razão. Era um dia comum, mas quando eu passei pela velha capela do cemitério, ouvi uma risada, baixa e abafada, vinda de dentro. Não consegui me aproximar. Parecia que uma força invisível me empurrava para longe. E então, vi novamente uma mulher de vestido branco, mas agora ela estava mais perto, mais assustadora, um pesadelo real. Ela sorriu para mim. E foi quando os passos começaram novamente, mais rápidos, mais próximos de mim, e de repente ela sumiu, como se nunca estivesse estado ali. O pior é que, mesmo depois de tanto tempo, eu ainda vejo essas coisas. Não sei se elas estão me observando ou se estão me esperando. Mas, uma coisa é certa, o cemitério nunca me deixará, é como se ele fizesse parte de mim. Eu sou o vigia, o observador, mas eu não sou o único que está aqui. E ainda hoje, quando a noite cai, eu ouço os passos, vejo as figuras e sinto como se fosse apenas mais uma alma perdida entre os túmulos. O que acontece comigo? Bem, isso, meu amigo, é um mistério que eu nunca vou desvendar. Ainda sou vigia aqui, no mesmo cemitério, em Águas Frias. Tenho 62 anos agora, mas confesso que carrego os mesmos medos que me assombraram quando comecei, lá com meus 19 anos de idade. Não é todo mundo que aguentaria tanto tempo nesse lugar, cercado por tanta coisa que não se explica, mas, de alguma forma, parece que o cemitério e eu somos parte um do outro. Trabalhar aqui à noite é como estar entre dois mundos. Tem vezes que o silêncio é tão pesado que parece estar escondendo algo. Outras vezes, ele é quebrado por sons que não pertencem a esse mundo. Hoje em dia, já não sei o que é mais assustador. Os choros e murmúrios que surgem do nada ou a certeza de que, mesmo sem vê-las, eu não estou sozinho. Uma coisa eu te garanto, nunca se acostuma. O cemitério tem seu próprio jeito de lembrar você como a vida é preciosa, e que o próprio lugar de descanso está vivo, ou melhor, está cheio de mortos que nunca partiram, pois até eles se apegam demais à vida. Algumas noites, as coisas parecem calmas, mas é nessas horas que a gente precisa estar mais atento. É quando você relaxa que elas aparecem. Quando menos se espera. Semana passada mesmo, estava sentado no meu posto, com uma lanterna velha e um café morno para me manter acordado. A lua cheia iluminava o lugar de um jeito estranho, como se as sombras brincassem entre as lápides. De repente, ouvi passos. Só que dessa vez, não estavam atrás de mim, mas à minha frente. Levantei devagar, com a lanterna tremendo na mão, e segui o som. Cheguei perto de um dos túmulos mais antigos, do ano de 1874. Parei ali, mas não vi nada. Só o vento, carregando aquele cheiro de terra molhada misturado com algo que não consigo descrever, uma coisa velha, apodrecida pelo tempo. Quando me virei para voltar ao posto, foi que vi. A figura estava lá,
parada no meio de uma alameda entre os túmulos. Era um homem alto, com um terno preto que parecia saído de outra época. O rosto dele estava obscurecido, como se a própria noite o cobrisse. Ele não se mexia, mas era como se seus olhos perfurassem a escuridão e encontrassem os meus. Meu coração quase saiu pela boca, mas eu sabia que não adiantava correr. Fiquei ali, encarando aquele ser, enquanto ele começava a andar devagar, indo em direção à capela. O som dos passos dele ecoava como se as pedras do chão amplificassem tudo. Decidi segui-lo, mas, quando cheguei na entrada da capela, ele já não estava mais lá. Só a porta, entreaberta, balançando com o vento. Eu não tive coragem de entrar naquela noite. Outro dia, ouvi um som diferente, como se fosse uma criança chorando. Isso, para mim, é uma das coisas mais perturbadoras que aconteciam. Porque, afinal, o que uma criança estaria fazendo num cemitério, à noite? Peguei minha lanterna e fui procurar. O som vinha de uma lápide pequena, que eu já conhecia bem, de um menino que morreu em 1931, com apenas 6 anos. Quando cheguei perto, o choro parou de repente, e o que ouvi foi uma risada. Não era uma risada de criança, era algo grotesco, como se várias vozes rissem ao mesmo tempo. A lanterna piscou e apagou, e ali fiquei eu, no escuro, sentindo um frio subir pela espinha. Não vi nada, mas senti a presença. E o que quer que fosse, estava bem ali, me observando. Essas coisas me acompanham há mais de 40 anos. Já perdi a conta de quantas vezes pensei em deixar tudo para trás, ir embora e nunca mais voltar. Mas não podia mesmo que eu quisesse, pois algo sempre me puxava de volta. É como se o cemitério tivesse me escolhido, como se eu fosse parte da história dele. Talvez, quando meu tempo chegar, eu não vá tão longe e me junte às almas errantes do cemitério. As almas que vagam por aqui não são todas ruins, quero dizer, totalmente assustadoras. A maioria dessas figuras parecem apenas perdidas, como se estivessem procurando algo ou alguém. Mas algumas outras, essas carregam uma escuridão que chega a sufocar. São essas que fazem a gente questionar tudo. São essas que aparecem nos momentos mais inesperados, como se quisessem lembrar que a morte nunca é o fim. Pelo menos, não aqui. E quem sabe, o próximo vigia ou coveiro vai ouvir meus passos, meus murmúrios, e se perguntar: quem é que nunca deixa o cemitério descansar em paz? Hoje, com meus 62 anos, eu continuo aqui, no mesmo cemitério de Águas Frias. Já vi mais do que muitos acreditariam ser possível ver. Trabalhei noites frias e solitárias, ouvindo os lamentos e passos das almas que nunca partiram. Algumas pareciam querer algo de mim, outras só queriam me lembrar que estavam lá. Nunca soube ao certo porque permaneci tanto tempo neste lugar. Não sei até quando, mas é como se o cemitério não fosse apenas meu trabalho, mas minha prisão. Talvez eu seja apenas mais uma dessas presenças que assombram o lugar. E por falar nisso, numa noite rotineira, enquanto fazia ronda no cemitério, ouvi passos lentos e arrastados. Virei-me devagar e vi, ao longe, o homem de terno preto. Ele estava lá de novo, parado perto da capela, me observando como sempre fazia. Desta vez, porém, ele não desapareceu. Ele caminhou até mim, e enquanto se aproximava, vi algo que nunca tinha notado antes. Seus olhos. Eles eram iguais aos meus. Eu vi o meu reflexo em uma das lápides. Os meus olhos estavam escuros como os dele, como os daquela bela dançarina. O choque me atravessou como um raio. Olhei para minhas mãos e as vi desvanecerem-se na luz da lua, como se fossem fumaça. Olhei em volta e percebi que tudo parecia mais distante, mais frio. Foi quando entendi. Eu não estava vivo há muito tempo. Talvez tenha sido naquela noite, anos atrás, quando ouvi meu nome sussurrado e vi o homem pela primeira vez. Ou talvez tenha sido ainda antes disso, quando algo me prendeu ao cemitério, e eu nunca percebi. Mas agora, tudo fazia sentido. Sou apenas mais uma alma deste lugar.
Sou eu quem deixa os passos ecoando pelas alamedas, quem sussurra no vento, quem observa os vivos tentando entender o que não podem explicar. Se um dia você visitar este cemitério, talvez me veja à distância, perto das lápides mais antigas, ou ouça meu nome sendo chamado ao longe. Não se preocupe, eu só estou cuidando do lugar. Hoje, eu não sei dizer em que ano estamos. As noites no cemitério parecem sempre iguais, como se o tempo tivesse parado. Mas tem uma coisa que eu nunca esqueço: o ano em que tudo começou, ou que tudo acabou para mim, o ano em que morri. Foi em 1979, quando eu tinha 62 anos. Passei 43 anos trabalhando aqui, desde que comecei como coveiro aos 19, lá em 1936. Naquele tempo, eu era só um rapaz, cheio de coragem, sem imaginar que o cemitério não era só um lugar de descanso eterno. Durante décadas, enterrei histórias, ouvi vozes, senti presenças e vi coisas que não tinham explicação. Nunca questionei muito. Era só o meu trabalho na época, e eu precisava dele. Mas naquela noite, em 1979, tudo mudou. Agora me lembro. Não lembro exatamente como aconteceu. Talvez tenha sido uma queda, um mal súbito, ou até algo que veio das sombras que sempre me acompanharam. O que sei é que, quando percebi, o mundo ao meu redor parecia diferente. As vozes estavam mais próximas, os sussurros mais claros, e o vento frio parecia atravessar minha pele. Só depois entendi. Eu não tinha mais um corpo para sentir nada disso. Desde então, estou aqui. Continuo andando pelas alamedas, cuidando das lápides, como fiz por tantos anos em vida. Mas agora, sou apenas mais uma parte deste lugar. Sou eu quem deixa os passos ecoando pelas noites, quem sussurra no ouvido de quem ousa entrar sem respeito. Talvez você me veja um dia, parado ao lado de uma sepultura antiga, ou sinta um arrepio que corre pela sua espinha sem motivo aparente. Não se assuste. Só estou cumprindo meu papel, como sempre fiz. Se você vem visitar o lugar respeitosamente, seja bem-vindo. Muito prazer. Meu nome é Augusto Ribeiro Santos da Silva. Eu sou coveiro e vigia noturno do cemitério de Águas Frias. Nasci em 1917 e morri em 1979, aos 62 anos. Diretamente dos estúdios Adailton Tibúcio Pictures.